Bom dia, meu nome é Beatriz, sou professora. Eu espero que estejam bem gostando do conteúdo. Se o canal curtam, já agradeço. E hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de harmonia. Vou retomando o assunto da poder grega, mas isso é importante para nós em toda a época. Tanto que Agostinho vai seguir esse pensamento do Platão. Então, o Platão no Filebo, ele vai falar que o número 4 está em todas as coisas. O número 4, se contar de 1 a 1, 2, 3, 4, Platão vai falar que com 1 nós temos 1 mais 2 temos 3, 3 mais 3 temos 6 e com 6 mais 4. É o único número que está todos os números 10. Por isso que o número 4 é um representante da harmonia que está em todas as coisas. E o Agostinho de Hipona, sobre a música, ele vai retomar esse assunto da harmonia. Então, por que a harmonia é importante? Porque com a harmonia nós conseguimos equilibrar a vida, e isso é tão importante que a Disney usa esse tema em inúmeros filmes. Os artistas eles tentam colocar equilíbrio tanto como a busca da personagem de uma princesa, tanto nas artes quanto nas músicas. Então a harmonia ela é muito importante, por quê? Porque através da beleza, vamos supor uma música que está bem modelada, através da beleza, ela harmoniza o cosmos por conta da sua própria beleza. Tanto que os neoplatonistas vão identificar até com os deuses isso, por exemplo, vão identificar, só como exemplo e curiosidade para vocês, vão identificar a deusa Afrodite como sendo essa, faz harmonia, Apolo também como deus da harmonia. Então, a harmonia nos ajuda o quê? A harmonia nos dá unidade e nos dá propósito. Então, a harmonia, ela faz todas as coisas juntas e também nos dá um propósito, que é o crescimento pessoal, que Agostinho vai nos ensinar. Agostinho vai nos ensinar que a alma precisa ser ordenada para a iluminação. Então, através de um aperfeiçoamento da alma, como Agostinho de Hipona foi muito influenciado pelo Platão. Então, graças ao Agostinho de Hipona, vai ter muita filosofia grega no cristianismo. E a gente pode entender por que a igreja cristã tem tantas ideias gregas. Essa é uma das ideias gregas que está na igreja cristã. Então, o Agostinho de Hipona, ele vai falar sobre como, através do ordenamento da alma, ele vai falar que primeiro temos que passar pelo estágio de técnica. Então, por que você precisa aprender arte? Você primeiro precisa aprender arte, precisa aprender a pensar, usar suas mãos, que através disso você vai conseguir as virtudes, que as virtudes é você saber agir de maneira correta. Então, depois das virtudes, você vai continuar se aperfeiçoando até a contemplação divina, até Deus. E como o Agostinho de Hipona trabalha com a ordem da alma. Então, a harmonia é um conceito da filosofia grega que filósofos cristãos como Agostinho de Hipona vão manter. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? De harmonia. No jogo de videogame. Tem jogo de videogame de uma maneira mais famosa. É o jogo do... Perdão que eu vou tentar lembrar o nome. De um príncipe. Vou tentar lembrar o nome desse príncipe. O jogo é sobre justamente isso. Sobre que ele tem que restabelecer a harmonia no reino que caiu com a música. As forças das trevas estão destruindo o reino. E ele tem que restabelecer com as músicas. É do Zelda. É de um jogo do Zelda, lembrei. Além disso, eu também lembrei que o Tolkien ele usa Deus como um criador artista. E que ele criou a música com os deuses, ou com os anjos, da maneira que você entender. E um se rebelou, que seria como se fosse o diabo. Isso foi como silêncio, um erro na música. Então, em muitas obras de arte, vai ter esse simbolismo da harmonia sendo essa unidade. E por que não temos essa harmonia e essa unidade perfeita no mundo? Não temos porque existem forças sombrias. E aí eu vou gravar um vídeo para vocês entenderem o quanto desse pensamento de forças sombrias vem do gnosticismo, da ideia maniqueísta. O maniqueísta tem uma ideia, que tem um reino da luz e um reino das trevas. E vai influenciar muitos cristãos nessa ideia que tem um reino da luz e um reino das trevas bastante. A maioria dos cristãos estão presos nessa ideia que tem um reino da luz e um reino das trevas, que essa ideia vem do gnóstico. Então, o reino das trevas é o que causa desordem ou caos, entendeu? O reino da luz é o reino da harmonia, como diz o Agostinho. À medida que nós vamos ordenando nossa alma, nós vamos nos iluminando. Então, chegamos até Deus, que seria bom. Mas haveria no gnosticismo outras entidades que criaram esse mundo que seriam más. Então, o mundo está em um processo de remover essas forças sombrias. Porque essas forças sombrias com luxúria atacaram o reino da luz.
Então, essas forças sombrias seria o diabo. Isso é do gnosticismo, vai influenciar o cristianismo. O Agostinho, ele era gnóstico antes de virar cristão. E o Agostinho escreve Cidade de Deus, dizendo que existe uma cidade de Deus e uma cidade do mundo. Então, isso vai influenciar demais, e a igreja até hoje tem essas mesmas ideias. Então, é por isso que é importante estudar a filosofia grega, porque essas ideias ainda estão presentes tanto na igreja, mas também de maneira independente, porque a filosofia grega ela tem valor, ela nos ajuda tipo a reconhecer onde está a fonte dos nossos erros. Tipo, basicamente na filosofia grega, porque nós temos um corpo, que a alma estaria prisioneira desse corpo, esse corpo que nos faz errar na filosofia grega e é uma ideia que os cristãos vão tomar para si. Então seria um erro de alvo, né? Na filosofia grega e na religião dos gregos antigos, esse erro de alvo era armate, o pecado. Então, o que temos que reconhecer é que nós erramos o alvo. E tá tudo bem, tipo, não era uma ideia de pecado como uma transgressão tão forte como ficou no cristianismo. Mas já havia essa ideia de que nós erramos o alvo, que não somos perfeitos. Então, mesmo que você não acredite na igreja cristã, todo mundo pode concordar que erramos o alvo, o armate. Da mesma maneira que os gregos antigos. É por isso que é importante estudar a filosofia, porque nós entendemos a origem dessas ideias e podemos ver essas ideias na sua forma mais pura. Porque quando você estuda Platão e Aristóteles, você estuda essas ideias que influenciaram a sociedade na sua versão mais pura. E nesse vídeo que eu queria apresentar para vocês, essa importância da harmonia, tanto para nos ligar com o reino da luz, mas a importância da harmonia tanto para nos sentirmos bem e também para conseguir um sucesso na vida, manter nossa vida harmoniosa para termos assim uma vida que tenha faça nos sentir mais completo possível. Então, se você gostar desse conteúdo, comente e fale de como você está procurando ter harmonia na sua vida. Tenha um bom dia.